vezes nós nos deparamos com sonhos e desejos do nosso coração, né? Que parece algo assim muito grande que a gente quer alcançar. Mas já parou para pensar que os sonhos de Deus podem ser muito maiores? Deus sempre tem o melhor para nós. E é o que tem escrito aí nesses papeizinhos que vocês receberam na porta, versículos baseados nisso, que Deus tem sempre o melhor para nós, coisas muito maiores do que nós imaginamos. Aqui, esse coração com uma estrelinha amarela significa os nossos sonhos para nós. Nós temos muitos sonhos, né? E aí nós vamos sonhando algumas coisas, planejando outras, mas o que Deus tem para nós é muito além. O que Deus tem para nós, fala na Bíblia, que nós nem podemos imaginar. Então, são coisas grandiosas, coisas muito grandes. E o que Deus tem para nós, irmãos, são essas estrelinhas que as crianças estão colando. Muito maiores e muito mais bonitas do que os nossos sonhos. O que nós temos, ó, são esses aqui, ó. Uma estrelinha mediana, até bonitinha. Mas, tá bom? Aí. Mas o que Deus tem para nós é o quê? Planos muito maiores. E esses aqui, ó, são até brilhosos. Então, muito além do que nós podemos imaginar. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é: Deus tem planos maiores e melhores. Só basta que nós venhamos abrir os nossos corações e ter fé que Deus vai realizar coisas grandiosas e nós estaremos aqui testemunhando e compartilhando com os nossos irmãos o que Deus tem feito nas nossas vidas. É isso. Nós gostaríamos de chamar todas as crianças aqui à frente, as professoras que estão com esse trabalho lindo. Que nós falamos que as crianças não é a igreja do amanhã, mas a igreja do hoje. E eles mostraram isso para vocês nessa apresentação. Aleluia. Quero aproveitar e lá para frente, ó, mostrando lá para a igreja. O nosso modelo mini aqui, ó, o Rafael, aqui, ó. Ele junto com a mãe, a camisa do IBV Kids, nós temos 2 camisas ainda. Estando disponível no valor de R$ 39,99. Então, você que tem uma criança com tamanhozinho 8, não é isso? Tamanhozinho 8, então você que tem interesse em adquirir a camiseta, igual está aqui, ó, no Rafael, é só você procurar a Jucimara, que nós temos ainda 2 camisetas, tá? Neste valor. Mas o Gael tem conquista, ó, a cruz conquista, tá, gente? Quem está falando é a minha. É a conquista dele, que já teve um encontro aqui na igreja, tá bom? Então, você que deseja ter uma camiseta do IBV Kids ou conquista, procure a Jucimara. Se vira com conquista, Jucimara. Então, agora, eu convido a igreja para se colocar de pé. Nós vamos estender as mãos para abençoar as nossas crianças e essa equipe de professores e apoio para dar continuidade a esse trabalho lindo para as nossas crianças, a igreja de hoje. Então, assim, com as mãos levantadas, vamos agora afirmar a bênção que já está sobre elas. Senhor Jesus, nós somos gratos pela unção do Senhor através das nossas crianças. Continue a ministrar a Tua palavra através da equipe do IBV Kids, professores que se dedicam ao estudo da palavra, a se aprofundar no conhecimento de Deus para ministrar às nossas crianças. Te louvamos por essa apresentação, porque o Senhor sempre tem o seu melhor, não somente para as crianças, mas para toda a igreja aqui presente. Em nome de Jesus Cristo, assim abençoamos a todos. Amém. Aleluia. Uma salva de palmas para eles, eles podem voltar aos seus lugares. E agora nós vamos ter a oportunidade de continuar
recebendo o melhor de Deus na ministração da palavra, através do instrumento da nossa líder do Ministério de Louvor, Samanta Silva. Ela é Valadares, ela é Roberta, ela é tudo, né? Então, é um nome chique que essa menina tem. Mas o importante é que ela é uma discípula, é uma filha de Deus, e ela vai ser boca de Deus para falar a mim e a você esta noite. Você crê nisso, amém? Então, que a unção do Senhor, que está sobre ela, seja derramada sobre nós. Então, mais uma vez, vamos estender as mãos para que o Senhor continue a falar através desse instrumento. Senhor Jesus, somos gratos pela vida da Samanta, onde se coloca à disposição para te servir e ao ministrar a tua palavra, que a unção que está sobre ela seja transbordada à tua igreja e toda a autoridade espiritual esteja agora sobre ela, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deixa Deus te usar, filha. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia junto comigo. Marcos, no capítulo 10. Marcos 10, versos 46 e 47. Amém? Vou ler na versão NVI, tá, Miguel Tosi? Nos diz assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo que o Senhor já ministrou aos nossos corações nessa noite, no momento, ó Deus, dos louvores, também na apresentação das crianças. Obrigada, Pai, pelo que o Senhor já tem falado conosco. E agora que a Tua palavra lida aqui, ó Deus, ela possa trazer a nós nessa noite refrigério, renovo, restauração, unção do Senhor sobre nós, que possamos sair daqui, ó Deus, renovados nessa noite pela Tua presença. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? A igreja pode se assentar. Uma passagem conhecida sobre o cego Bartimeu. A presença de Jesus, ela sempre atraiu muitas pessoas. Por onde ele passava, a palavra nos relata que sempre havia uma grande multidão que o cercava. E no meio desse grande número de pessoas, sempre tinham aqueles que se destacavam com fé, com coragem e viviam assim a experiência dos milagres, como aconteceu aqui com Bartimeu. E tantas outras histórias que nós conhecemos, como de Zaqueu, como a mulher do fluxo de sangue, pessoas que se destacaram pela sua coragem e fé. Bartimeu era cego e vivia à beira do caminho pedindo esmolas para a sua sobrevivência. Nos versículos aqui que nós vamos continuar lendo depois, até o versículo 52, e nesses versículos que nós lemos aqui primeiro, fala que eles chegaram a Jericó, e logo começa a dizer que eles já estavam saindo da cidade de Jericó, com destino a Jerusalém, aonde aconteceria a festa da Páscoa.
E Jesus já havia ali, se você pegar versículos antes para ler, Jesus já tinha tido ali mais um bate-papo com os seus discípulos, né? E explicado mais uma vez tudo o que aconteceria lá durante a festa da Páscoa. Então ele falou que ele seria condenado à morte, zombado, cuspido, açoitado, que o matariam. Mas o mais importante, que em 3 dias ele ressuscitaria. E tudo o que ele disse se cumpriu, porque a palavra do Senhor ela é verdadeira. O que ele diz está dito, e glória a Deus, porque ele ressuscitou e vivo está, e um dia voltará para nos buscar. Amém? Amém? Então, amém. E então, eles seguiam ali para Jerusalém, e aqueles discípulos tinham recebido uma semente de esperança em seus corações. E eles seguiam para Jerusalém, saindo de Jericó, até que Jesus ouve alguém o chamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E com Bartimeu aqui nós vamos aprender algumas coisas, algumas lições, algumas características daqueles que querem viver algo sobrenatural no Senhor. Você deseja viver algo sobrenatural no Senhor, amém? Tem uma frasezinha que diz bem assim, que às vezes precisa ser impossível para que nós saibamos que foi Deus quem fez. Porque tem coisas que são tão naturais e a gente não percebe que Deus está fazendo acontecer. Mas às vezes a gente precisa que uma coisa seja impossível aos nossos olhos de acontecer, para que a gente exercite a nossa fé e veja Deus fazendo acontecer. E aí no capítulo 10, continuando lá no versículo 48, logo após Bartimeu, né, gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, diz assim: muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-no. E então trouxeram o cego. Tenha coragem, levante-se, Jesus está te chamando. Primeira coisa aqui, coragem. Vamos analisar a cena. Um cego, sentado à beira do caminho. Ele estava vendo o que estava acontecendo, gente? Não, mas ele percebeu que algo não estava muito normal e que tinha uma multidão de pessoas se movimentando por aquele lugar. E ele começou a perguntar: o que está acontecendo? O que está acontecendo, gente, aqui? Porque ele não conseguia ver o que estava acontecendo. E já agora, com um ato de misericórdia e de compaixão, alguém respondeu para ele: Jesus de Nazaré está passando. Alguém parou para responder um mendigo à beira do caminho. E essa atitude me chamou muita atenção, enquanto eu estava meditando nessa palavra nos últimos dias. Toda vez que eu relia, eu parava aqui. Alguém parou para explicar para ele o que estava acontecendo. Alguém teve a humildade de se comunicar com aquele homem, mesmo que a cidade toda o conhecesse, porque ele vivia ali, mas em meio a todo aquele movimento, uma pessoa agiu com amor e cuidado. E isso me levou à reflexão do seguinte: eu quero compartilhar aqui com você já nessa primeira parte. Eu tenho transmitido o olhar de Jesus às pessoas à minha volta? O olhar de Jesus é aquele que acolhe, que não faz acepção, que leva à verdade, coragem, fé e esperança. Eu tenho tido esse olhar de amor de Jesus. Uma das coisas que me despertou nessa passagem do Bartimeu. E imediatamente, quando ele ouviu aquela pessoa falar para ele: Jesus de Nazaré está passando, ele estava vendo aonde, por onde? Não. Mas ele fez o quê? Ele começou a gritar
e a dizer em voz alta e a chamar por Jesus. Agora pense comigo. Porque a gente só lê, irmão, a gente tem que entrar lá no momentinho que estava acontecendo. Uma multidão passando. Quantas pessoas, sabendo que Jesus estava passando ali, não estavam também clamando pelo nome de Jesus? Só ele que estava chamando por Jesus? Será? Você imagina uma multidão de pessoas e o barulho daquilo acontecendo. Com certeza havia muito barulho ali, mas Bartimeu, ele exerceu coragem e fé. Persistiu em chamar por Jesus, mas ele não chamou de qualquer forma. Aqui tem um outro detalhe, porque ele dizia, Jesus, filho de Davi. E isso quer dizer que Bartimeu reconhecia Jesus como o Messias, coisa que muitos ainda não tinham compreendido quem ele era. Olha só, mas ele sabia quem era que estava passando ali. A voz de Bartimeu, ela fez a diferença naquela multidão. E mesmo havendo muitos que estavam ali o repreendendo, mandando ele se calar, pedindo para que ele calasse a boca, ele continuou clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No dia a dia nosso, muitas são as situações aonde vozes, pessoas tentam nos calar, paralisar, amedrontar, quando nós estamos buscando algo. O que nós não podemos permitir é que essas coisas venham nos parar. Nós precisamos ter a certeza de que Jesus vai nos ouvir e continuar clamando, e continuar gritando, e continuar chamando por Jesus, filho de Davi. Agora, o que nós estamos dispostos a fazer para vivenciar um milagre em Jesus? Tem que ter disposição. E aí, continuando lá no versículo 49, quando Jesus falou, Jesus parou e disse, chamem-no. E então eles chamaram o cego, tenha coragem, levante-se. Olhem isso. É preciso se colocar na posição para receber um milagre. E aqui nessa história era preciso que Bartimeu se colocasse de pé e fosse até Jesus. E tem até uma tradução, essa tradução aqui fala assim, ó. Ele, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Então você pensa que na hora que chegaram para ele e falaram assim, ó, Jesus está te chamando lá. Ele pulou e levantou, na mesma hora. Uma multidão, um cego gritando. Jesus o ouviu e o chamou. O milagre que muitas das vezes nós queremos receber, queridos, precisa de um posicionamento, de coragem, de fé, de ousadia, perseverança e de humildade. A voz de Bartimeu fez a diferença naquela multidão. E uma reflexão. Quantas pessoas buscam a Jesus ao mesmo tempo, todos os dias, clamam por Jesus? Se formos olhar o nosso número aqui, nós clamando por Jesus o tempo todo. Jesus, ele não faz acepção. Ele ouve a todos nós. Mas pode ser que, dependendo do nosso posicionamento, de coragem e de fé, a nossa voz venha se destacar em um pedido, um clamor de socorro, de cuidado, de cura e de
libertação. E se colocar na posição para vivenciar o milagre, muitas das vezes não é fácil, porque ao redor tem muitos zombadores, como estavam ali com Bartimeu. E muitos os mandando calar. E aqui, queridos, às vezes, igual eu estava falando, que o que pode nos mandar calar, ou quando nós estamos procurando por um milagre, a gente pensa que Jesus não está ouvindo, que Deus não está ouvindo, que nada está acontecendo, mas a gente precisa persistir, coragem, fé e perseverança. Nós temos que tomar cuidado com as pessoas ao nosso redor, com o que elas estão dizendo para nós. Procure ouvir o que Deus quer dizer para você, está dizendo para você. Cuidado com o medo. O medo não é de Deus, não é. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. A presença do Espírito Santo em nós lança fora todo o medo. Medo não é de Deus. Precisamos vencer a insegurança, a falta de fé e a falta de relacionamento e conhecimento de quem é Jesus. Nós precisamos conhecê-lo e saber quem Ele é e o que Ele pode fazer. Mas Bartimeu, ele se posicionou ali, ao saber quem estava passando. Tenha coragem, levante-se, Ele está chamando você. E continuando aqui, né, depois de Ele estar chamando você, continua assim no versículo 50. E lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Vencendo todas as barreiras, Bartimeu foi ouvido por Jesus. Mas agora ele precisa ir até Jesus. Um cego no meio da multidão precisa achar o mestre. É fácil? Creio que nesse momento as pessoas que foram até lá para falar com ele, venha porque Jesus está te chamando, são os mesmos que o ajudaram a chegar até lá. Porque a palavra diz que Jesus parou e chamou. Jesus estava esperando por ele. E quando ele encontrou Jesus, a perguntinha que Jesus fez para ele: o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? E o cego respondeu: Rabone, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Jesus tem prazer em abençoar um coração sincero, contrito e obediente à sua voz. Nem todos querem se levantar, ter a atitude de se posicionar para vivenciar o milagre, a transformação, o renovo, o recomeço. Porque para isso é preciso querer, é preciso ter atitude e estar disposto a fazer o que for preciso para que o olhar de Jesus nos encontre. Alguns, Jesus tocou. Alguns, Jesus somente olhou. Outros que estavam de longe, Jesus somente falou e declarou a cura e restaurou. Com cada um, ele age de forma diferente. Mas nós precisamos buscar o olhar de Jesus para vivenciarmos os nossos milagres. Quem sou eu e você, no meio de uma multidão, ao ouvir que Jesus está passando por ali?
Nós temos a certeza da presença do Senhor conosco em todo o tempo. Nós somos templo, habitação e morada do seu Espírito Santo. Em todos os cultos nós temos a certeza de que Ele se faz presente em nosso meio. Glória a Deus. Você não tem certeza que Ele se faz presente aqui? Glória a Deus. Quem é você no meio dessa multidão que está aqui dentro do templo, ao ouvir que Jesus está passando por aqui? Você vai vê-lo passar? Pode ser que não vá acreditar que é Ele que está passando, duvidoso. Ou você é aquele que vai fazer o que for preciso fazer para chegar até o Mestre e receber o que você precisa. Bartimeu sabia o que ele precisava. Ele só precisava que o Mestre ouvisse a voz dele. E por isso ele não parou de gritar. Ele teve coragem e muita fé. No meio de uma multidão, sentado no chão, de continuar pedindo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Convido a igreja a se colocar de pé. Na vida daquele homem, a área de limitação aonde ele precisava de um agir sobrenatural de Deus era a visão. Ele sabia o que ele queria. Ele queria ver. Jesus passando aqui hoje no meio da multidão, qual é a área onde você precisa do sobrenatural de Deus? Feche seus olhos. Faça uma reflexão. E a pergunta de Jesus para mim e para você é a mesma que ele fez para o cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? Olha só. Nós podemos entregar tudo o que nós precisamos, porque a pergunta dele é: o que queres que eu te faça? O que nós não podemos deixar é que a multidão nos sufoque e não nos deixe ouvir o que Jesus está nos dizendo. E o que queres que eu te faça? Pode ser na sua vida espiritual. Pode ser um renovo. Pode ser uma necessidade de se entregar ao Senhor, sentir a sua presença, de se quebrantar diante dEle, de sentir aquele arrepio gostoso da presença do Senhor. Renovo espiritual. O que queres que eu te faça na sua vida pode ser cura de enfermidades físicas e emocionais. Mas é preciso coragem e fé. Pode ser libertação, pode ser salvação. Nós estamos dispostos mesmo nessa noite a fazer tudo o que for preciso para nos encontrar com Jesus e vivenciar o nosso milagre? Você está disposto? Comece a declarar para Jesus o que é que você quer. A pergunta dele para mim e para você foi: o que queres que eu te faça? Porque ele já nos chamou nessa noite. Nós já saímos da nossa casa e já estamos aqui. Nós sabemos que ele está passando aqui. Mas o que queres que eu te faça? O Espírito Santo ministrando no seu coração. Se você está disposto nessa noite a fazer o que for preciso, como aquele cego que sentado à beira do caminho, ele não sabia o que estava acontecendo,
mas tinha algo diferente acontecendo aonde ele estava. E ele começou a gritar e a gritar: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele estava disposto a fazer o que for preciso para chegar até Jesus, mesmo sem saber aonde ele estava, para que ele fosse curado. E quando Jesus chamou ele, ele se levantou e ele saiu de onde ele estava e foi. Meu Deus! E ele recebeu o que ele pediu para o Senhor de todo o coração. Se você estiver disposto nessa noite, enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, você tem a oportunidade de declarar isso para o Senhor, saindo do seu lugar com o seu passo de fé e de coragem. Para receber é ato de fé e de coragem. O que você precisa do Senhor nessa noite? Obrigada, Jesus.